professor Rodrigo Batista, em que todos os dias estudamos a Palavra do Senhor. E hoje é sexta-feira, o estudo adicional, em que nós estaremos aqui fazendo um resumo de tudo que nós aprendemos aqui na Palavra de Deus durante essa semana. E hoje é dia 31 de janeiro, último dia de janeiro, em que nós então estamos estudando a Palavra de Deus. O primeiro mês já se foi, um terço do nosso trimestre já se foi, e nós estamos aqui concluindo esse estudo, aprendendo sobre a ira do amor divino. Isso mesmo, a ira do amor divino. E o nosso verso para a reflexão da semana é o seguinte, ou foi o seguinte: contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Sempre que Deus castigava o seu povo, ele sempre segurava a onda, não permitindo que eles sofressem mais do que era necessário para que eles se arrependessem do mal e se voltassem para Deus. Nós vimos na lição de sábado que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo, é o único Deus. O que nós temos no Antigo Testamento é um Deus de amor, um Deus de justiça. Muitas vezes a gente enxerga só a parte da justiça e que às vezes a gente até confunde como se fosse uma vingança de Deus, um Deus irado, e não é isso. Só que no Novo Testamento nós temos a revelação plena de Deus na pessoa de Jesus, mas não se engane, o Deus que trabalhava no Antigo Testamento é o próprio Jesus, assim como trabalhava no Novo Testamento, sempre agindo com amor e misericórdia. E todos os versos do Antigo Testamento mostram isso, que quando o povo se afastava de Deus, e ele se afastava constantemente, Deus não deixava o seu povo, porque Deus tem um carinho por seu povo, Deus tem uma promessa com Abraão, e Deus nunca descumpre as suas promessas. A ira de Deus representa sempre sua reação justa e amorosa diante do mal e da injustiça. E um dia, a promessa de Deus é essa, o mal um dia vai terminar. Um dia, Deus dará o bem definitivamente. E o último inimigo a ser destruído é a própria morte, para que possamos ter a vida eterna, porque foi para isso que fomos criados, para viver eternamente. A lição de domingo falou para a gente sobre angustiado pelo mal. A lição basicamente falou para a gente sobre o ciclo da rebelião, em que o povo de Israel todo o tempo ia a Deus, era abençoado por Deus, aí deixava Deus, pagavam pelo mal, eram atormentados por seus inimigos, voltavam a Deus, recebiam a bênção, adoravam a Deus e voltavam para o mal de novo. Era um ciclo vicioso que eles passavam o tempo todo, nunca se acostumando a se entregar a Deus. E mesmo em meio a tudo isso, Deus continuou trabalhando com eles, tentando salvá-los e protegendo eles, para que recebessem o amor de Deus e a presença do Senhor. A lição de segunda-feira diz que Deus é tardio em irar-se. Deus sempre viu o que acontecia com o povo dele e mesmo assim Deus trabalhava para salvá-los. E um exemplo que a lição nos dá aqui é de um povo que nem de Deus é, que era o povo de Nínive, aí no império da Assíria, em que nós temos a história de Jonas, que vai lá e prega a mensagem de Deus e todo o povo, 120 mil pessoas, é poupado da destruição. E o Jonas, totalmente indignado pela bondade de Deus. Realmente, eu sei, não faz sentido. Mas ele ficou chateado porque ele também nutria um mal ali, um senso de justiça humana, né, contra o povo de Nínive, da Síria. Mas Deus nos mostrou que ele é misericordioso com todos. Seja aquele que é seu povo, seja aquele que não é seu povo. Porque o sol nasce sobre bons e maus e a chuva é dada sobre bons e maus. E isso pela misericórdia de Deus. Nós vimos também a lição de terça-feira, falando da indignação justa, que é justo sim que a gente fique chateado, que a gente fique irado. E o próprio Deus ficou muitas vezes irado, indignado contra seu povo. Quando a gente vê um mal, a gente tem que ficar indignado, a gente não pode se acostumar, não podemos normalizar o mal. O mal não pode ser natural. A gente tem que ficar indignado com o que é errado e buscar sempre o que é certo. A lição de quarta-feira, resumindo para a gente, disse o seguinte, que Deus não se agrada em afligir. Deus ele não quer castigar ninguém. O que ele deseja é salvar todo mundo. É só por isso que ele não veio ainda nas nuvens do céu. Porque o desejo de Deus é salvar todo mundo. Todos nós somos suas criaturas. E é uma escolha nossa sermos filhos de Deus ou não. E Deus insiste e trabalha para nos salvar. E Satanás insiste e trabalha para nos destruir, porque ele está perdido. Então a gente precisa confiar no plano de Deus, no propósito dele. E ele não deseja o mal. Ele deseja, inclusive, que a gente perdoe os nossos inimigos. Que nós demonstremos amor, que foi o que a gente aprendeu na lição de quinta-feira. Demonstrar compaixão. Compaixão aos nossos inimigos, aos nossos semelhantes, buscando a orientação de Deus e crescendo naturalmente, de acordo com a vontade de Deus e com o tempo que cada um tem
a refletir o amor de Deus e conhecer um pouquinho mais o Senhor. Eu vou terminar então a nossa lição de hoje com o seguinte texto. O amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre esse pecado. Aqui falando sobre o povo de Israel, né? Mas olha a lição, que o amor de Deus, não menos que a justiça dele, exige a justiça, exige o juízo. A fim de salvar a muitos, Deus às vezes tem que castigar alguns poucos ou alguns, para podermos entender um pouquinho do amor dele e podermos voltar para os braços do amor. Vamos juntos orar. Querido Pai que estás no céu, te agradecemos porque essa semana aprendemos sobre o nosso Deus, um Deus de amor, misericórdia, compaixão, que nos leva para mais perto de Deus. E te agradecemos porque a tua ira é justa, a tua ira é cheia de amor e misericórdia. E esse é o motivo de nós ainda estarmos aqui. Obrigado pelo teu plano, obrigado pelo teu propósito e trabalho nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã, no nosso estudo, no primeiro dia de fevereiro, em que nós continuaremos no sábado estudando a palavra de Deus. Amanhã o tema é o amor de Deus pela justiça. Sempre falando sobre isso esse mês, né? Esse trimestre, na verdade. Vamos falar de justiça e vamos falar do amor para entender o caráter de Deus. Te vejo amanhã, se Deus quiser, e nunca se esqueça que nessa vida é você e Deus. Tchau, tchau.